Veja esse esquema aqui. Então a gente sempre tem um procedimento odontológico, uma endo, uma exodontia, uma instalação de implante, uma cirurgia de pério. Esse procedimento odontológico causa um dano a uma fibra neural. Isso é normal. Bate no nervo, encosta, ou indiretamente através de substâncias químicas, né, extravasou um material endodôntico. Isso lesiona o nervo. O nervo fica ali irritado, injuriado. Beleza. Esse dano, esse rompimento nas fibras nervosas leva a uma interrupção aqui dos impulsos nervosos. Isso acontece. Eu rompi o nervo, por exemplo, fiz o tratamento de canal, tirei o nervo ali. Eu rompi esse nervo, eu danifiquei a fibra nervosa e eu interrompi o impulso nervoso, o que muitas vezes é o objetivo do meu tratamento de canal, que é tirar a polpa, tirar os nervos, os vasos, limpar, desinfectar e aí cortar os nervos daquele dente e fazer com que aquele dente eu não sinta mais ele. Por isso que depois do tratamento de canal, esse dente ele fica sem sensibilidade, porque eu interrompi os impulsos nervosos. Na grande maioria dos casos, acontece uma cicatrização, uma regeneração, sempre regeneração, uma cicatrização. Cicatrização. Então, deixa eu voltar para o slide. Acontece uma cicatrização, e aí, beleza. 90%, 80% dos casos tá bom, aconteceu isso, não dá mais nenhum problema. E aí tá ótimo, perfeito, é o que a gente quer. Maravilhoso. Mas de 10 a 20% dos casos, isso pode dar dois outros efeitos, que é uma parestesia, o dente fica mais para baixo, mais lento, ele fica mais morto, mais dormente, mais formigando, mais lento, menos, ele fica para menos, ele fica mais down. Que é a parestesia. Por exemplo, muito comum parestesia após extração de terceiro molar. Também é comum, pode acontecer parestesia após uma endo. Isso existe documentado, existem casos assim, existem tratamentos também específicos. Mas o que a gente vem falar hoje é quando a dor aumenta, a dor persiste. Na verdade, essa interrupção do impulso nervoso fez com que o nervo que está ali, o nervo está danificado. E esse nervo ele não melhora. Esse nervo ele continua persistentemente a liberar substâncias contra a dor, como substância P, pimenta, fica constantemente liberando substâncias contra a dor, substância P, substância P, substância P. Esse nervo danificado, ele fica ali permanentemente lesionado. Um dos nossos propósitos do objetivo de tratamento é bloquear isso, bloquear essa substância P para dar tempo do nervo ali se cicatrizar, se reparar. Então a gente vai usar técnicas, pomadas de bloqueio, tratamentos de bloqueio para bloquear esse nervo que está ali louco, hiperexcitado, super machucado, para tentar que esse nervo se repare sozinha, estimular a nossa capacidade de cura do nosso próprio corpo. Como vocês estão vendo aqui, o que leva a uma neuropatia? O que causa? Existem 4 principais etiologias das neuropatias, como lesões traumáticas, como vocês estão vendo aqui. Tudo que traumatiza o nervo leva a uma neuropatia. Uma endo, uma exo, uma cirurgia de implante, uma cirurgia de pério. Distúrbios metabólicos também. Diabetes pode levar a isso. Causas tóxicas, por exemplo, uma neuropatia pós-alcoólica, alcoolismo, abuso, etilismo, abuso de álcool pode levar também a uma neuropatia, principalmente pela deficiência de vitaminas do complexo B, da falta de absorção dessas vitaminas. Mas isso é um outro caso para uma outra aula. E processos infecciosos inflamatórios, como herpes zoster, por exemplo, que é causado pelo vírus da varicela. Mas para vocês entenderem, aí eu quero demonstrar um negócio aqui. Sabe quando a gente bate o cotovelo e dá aquele choque? Veja isso aqui. Sabe, toda vez que eu bato com alguma coisa aqui no cotovelo, eu explodo de choque. Dá aquele choque. É aquela dor horrível, é uma dor horrível, né? Incômoda, forte. E aí a gente mexe o braço e tal, depois de alguns segundos passa. Mas é uma dor que todo mundo já experimentou e é uma dor horrível, né? É ruim mesmo. Essa dor é eu posso dizer que todo mundo já experimentou essa dor, já bateu o cotovelo, experimentou uma dor neuropática. Então, uma dor neuropática é dessa maneira, dessa intensidade.
E eu já vou te explicar por que que isso aconteceu. Claro, a gente teve uma lesão no nervo, a gente bateu, a gente comprimiu um nervo que está aqui no cotovelo, que é chamado o nervo mediano. Então a gente tem no cotovelo, se a gente botar a mão aqui, a ponta do cotovelo é um osso. Esse osso é chamado olecrono. E esse olecrono, do ladinho dele, por dentro, tem um buraquinho chamado fossa olecreana. Na fossa olecreana passa um nervo que é o nervo ulnar, perdão, não é mediano não, é ulnar, que é o nervo que vai inervar a mão, nervo ulnar. E quando a gente bate o cotovelo, dependendo da forma como a gente bate, a gente comprime essa fossa olecreana e bate no nervo ulnar, que ele está muito superficial. Então o que a gente acabou de causar? Um trauma no nervo. E esse trauma no nervo disparou um choque muito forte. E esse choque é um choque de uma neuropatia. Obviamente ele é momentâneo, é passageiro, não é constante. Mas se eu tenho uma lesão constante no nervo, eu posso ter esse choque repetidas vezes. Isso é o exemplo da neuralgia trigeminal. A neuralgia trigeminal é uma dor que bate no nervo, só que é claro, no nervo trigêmeo, né? Não no nervo ulnar, no nervo trigêmeo. E essa dor, ela pode acontecer até 100 episódios por dia. Então a neuralgia trigeminal, ela é uma dor insuportável. É uma dor considerada nos Estados Unidos como a dor do suicídio, porque a pessoa não aguenta de dor. Tá? E hoje em dia, principalmente para o primeiro profissional, que essa pessoa com neuralgia trigeminal vai procurar, é o dentista. Por quê? Porque acontece no rosto, na face, na boca, às vezes até no dente. E o dentista tem que ter uma formação, tem que ter conhecimento para isso, tá bom? Então vocês viram aqui, ó, bateu o cotovelo, bateu na fossa olecreana, a gente teve uma experiência de dor neuropática. Agora imagina o nosso paciente que está com isso. Por isso que eu gosto de dar esses exemplos, para que você crie uma empatia de toda vez que você enxergue o paciente, você lembre lá do cotovelo. Lembra da dor que é isso. Então esses pacientes, quando chegam no consultório, eles são pacientes que, se você não sabe disso, você considera esse paciente um paciente chato, exagerado, nossa, que viagem, que exagero, que dor toda. Nem é tudo isso. Não, gente, é tudo isso que ele está sentindo sim. Porque o paciente, claro, ele pode exagerar um pouco, mas ele expressa o que ele está sentindo da maneira como ele está sentindo. Então, se o paciente fala, ai, doutor, é uma dor 10, de 0 a 10. Nossa, que exagero, 10. Não é uma, ele está sentindo dessa maneira. Uma dor que queima o dia inteiro. Uma dor que 24 horas ela não melhora. Eu estou há 4 anos com essa dor, eu já não aguento mais, eu já fui em milhões de dentistas, ninguém sabe o que eu tenho, ninguém sabe o que fazer, eu estou desesperado. Isso é o relato mais comum que eu vejo no consultório quando eu lido com o paciente com dor neuropática. E sabe a primeira coisa que eu falo para esse paciente? Eu falo assim, olha, eu não sei o que você está sentindo, eu não imagino o que você está sentindo, mas eu sei. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu imagino o que você está sentindo. Porque é uma dor muito forte, uma dor muito incômoda. Essa dor que você está sentindo tem um nome, é uma dor do nervo. Nunca ninguém descobriu porque é uma dor que é uma dor que a gente não enxerga, ela é interna, é no nervo. E eu vou fazer uns testes aqui agora contigo para ver se você está sentindo essa dor, para comprovar e diagnosticar. A partir do momento que você esclarece isso para o paciente, eu sempre brinco, né? Porque um paciente já me disse isso. É Deus no céu, você na terra. Porque esse paciente ele vai ficar super agradecido, super valorizado por entender que você foi um dos primeiros profissionais capazes de olhar para esse paciente, escutar a sua dor, entender a sua dor, ter empatia a ponto de, poxa, eu entendo, eu imagino o que você deve estar sentindo. E falar para ele, olha, a sua dor é essa, você tem isso, seu diagnóstico é isso, tal, 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 certo? E para fazer o diagnóstico, a gente precisa de testes. Quem começou a fazer os testes de diagnósticos, ou hoje, que não são muito chamados de testes de diagnóstico, mas testes de sensibilidade, foi um grupo alemão chamado DFMS.
E não faço ideia como se pronuncia, mas é aí, botei ela embaixo para vocês. Deutsche Französische Neuropathische Schramm.